Olá, meu nome é Antônio Celso Pereira Brasiliano. Vamos estar conversando um pouquinho aqui sobre, infelizmente, o ocorrido no Rio de Janeiro, no Museu Nacional. Nós somos especialistas em riscos, isso dói bastante na gente. Não é a primeira vez que o Brasil sofre com isso, não é a primeira vez que o Brasil tem esse tipo de sinistro, esse tipo de catástrofe, que significa o seguinte, pessoal, é falta prioritária de quê? De prevenção. Falta prioritária de quê? De análise e gestão de riscos, principalmente. Então é um ponto crucial que a gente tenha a visão prevencionista e uma visão técnica de gestão de riscos. Eu considero uma falta de responsabilidade muito grande sobre dois aspectos. O primeiro aspecto é o feijão com arroz que a mídia está batendo. A falta de quesito em relação à manutenção, em relação a não ter projeto de incêndio, em relação a não ter, na verdade, os sistemas de incêndio e uma estrutura, né, para poder dar suporte ao museu. Isso é básico, ou seja, nós não temos respeito às nossas culturas, tradições e valores. Ponto fundamental. O segundo, que eu considero bem grave, muito grave, é a irresponsabilidade dos gestores do museu em si, mesmo sem dinheiro, por exemplo, eles deixarem, por exemplo, a população, o cidadão, nós, irmos ao museu visitar sem ele ter a mínima condição de segurança. A mínima. Foi o que demonstrou lá, por exemplo. Pelo museu não estar preparado, não ter equipamentos, não ter uma compartimentação, se tivesse numa hora de visita, com uma aglomeração de pessoas, uma multidão um pouco maior, uma quantidade maior de pessoas ali, aquilo ali seria uma catástrofe anunciada, teríamos morte, tá certo? E teve uma série de erros crassos, né? Então, exemplo, o hidrante não tinha água, o bombeiro demorou para chegar, quer dizer, então erros inconcebíveis numa situação daquela. À noite não tinha uma equipe preparada dentro do museu para isso, porque não tinha dinheiro, quer dizer, erros que se for bater, se a gente fosse fazer uma auditoria, por exemplo, o museu teria que estar fechado, tá certo? Para poder estar em condições operacionais. E pior, o Brasil apanha constantemente com isso. São Paulo já apanhou com o Liceu, Rio de Janeiro já apanhou com o próprio UMAN, tá certo? Onde teve quase que 90% das suas obras, do seu patrimônio, né, também destruído com incêndio, tá certo? E nós não aprendemos, continuamos levando a pancada. Pega o Louvre, lá em Paris, por exemplo, onde tem uma companhia de bombeiros dentro do Louvre, especializada, treinada, tem 2 carrinhos, 3 carrinhos elétricos para o pessoal poder circular. O pessoal é treinado para poder carregar as obras de arte. Tem sistemas, né, de combate, sistemas de detecção informatizados. E não é porque é a França, é primeiro mundo, não. Isso é uma questão que nós, no Brasil, temos condições de fazer isso. Já existe tecnologia para isso. Pior, se o museu pedisse para as empresas financiarem, para as empresas patrocinarem, tranquilamente várias empresas fariam isso. Exemplo, Vale, Petrobras, a própria Siemens e outras. Quer dizer, dariam com o maior prazer isso daí, tá certo? Então é uma questão de estar solicitando, pedindo, fazendo projetos e não gastando com besteiras aí, financiando, às vezes, eventos totalmente inadequados, tá certo? Com a nossa realidade. Então, o que eu fiz questão de fazer essa gravação para dizer que faltou, na verdade, a questão da tecnicidade, que isso é grave para nós, num quesito que é segurança pública e segurança privada, no quesito incêndio, né? Análise de risco, faltou a questão de um plano de incêndio, quer dizer, deixou de cumprir basicamente tudo. Eu espero que o Ministério Público haja com certo vigor, haja com um bastão grande de beisebol aí, para poder bater em quem deve ser batido. A questão não é verba, repito, a questão não é dinheiro, é uma questão de a gente estar raciocinando, pensando em termos de valores, em termos de ética, na verdade, e principalmente em termos de planejamento e responsabilidade. O que aconteceu lá no Rio foi uma irresponsabilidade sobre aqueles dois aspectos. O aspecto técnico e o aspecto depois relacionado a deixar o público visitar uma condição totalmente inadequada. E São Paulo tem a mesma coisa, tá? Tem museu aqui de São Paulo, por exemplo, que está nas mesmas condições, público aberto, museu aberto, visitação aberta. Se algo vier a acontecer, já sabe que vai ter, né? Uma catástrofe e vamos chorar o leite derramado. Senhores, muito obrigado. Até a próxima aí, próximo Risco no Ar. Muito obrigado.